Gente, bom dia a todos. Obrigada a vocês terem vindo. Obrigada sempre. Vocês sabem que eu sempre agradeço meus monitores. Vou agradecer o Danilo por estar registrando também. Agradecer a professora Veronique. Agradecer muito Nádia, que está sendo muito generosa. A gente tem tido conversas ótimas. Muito bom. Vou aprender ainda cada vez mais. Então, assim, seja muito bem-vindo ao nosso departamento. Né? Nem todas as pessoas vieram mais, porque justamente está todo mundo fazendo um monte de muita atividade, coisa, legal. Mas foi, né, com muito carinho que a gente recebe na nossa sala preta. Espero que você tenha uma boa troca com a gente. Esses são os alunos da Iluminação 2. Tá. Todos eles que fizeram iluminação, eles já têm um conhecimento técnico da nossa sala, passaram, fizeram cena, montaram. Né? E a Laura já está quase 3 anos trabalhando com iluminação. O Lula também está mais ou menos isso, né? Quase 3 anos, 2 anos e meio. Então foram alunas e monitoras, já estão começando aí a trabalhar um pouco em outros teatros. Então, assim, essencialmente são pessoas mesmo. Já ligadas à luz. Fez direção teatral aqui na UFOP e trabalha com vídeo. Então, assim, são pessoas que realmente estão aqui porque alguns aqui já leram textos seus. Né? Que bom. Então, é um prazer te receber. Maravilha. A gente, quando trabalha com iluminação e se envolve com a pesquisa e com a academia também, vou contar um pouquinho da minha trajetória, vocês vão entender, a gente acaba tendo um leque de possibilidades, né? Então, quando a Letícia falou, você pode fazer uma fala, eu também fiz uma fala no São João del Rei, falei, gente, né? Vou dar uma oficina de luz, vou falar de iluminação, vou falar de refletor, vou falar de criação, aí você não sabe muito bem por onde ir. Então eu fiz um panorama, preparei um panorama geral da minha trajetória e pretendo alcançar a minha pesquisa de doutorado, que eu estou no último ano de doutorado. Vou fazer meu doutorado de sanduíche lá na Universidade de Lille, agora no 2º semestre, e pretendo defender o meu doutorado no início do ano que vem, agora era para ser em março, agora eu vou ter que adiar um pouco por causa da bolsa do doutorado de sanduíche. Então eu vou dar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Alguns dos meus trabalhos, não tenho os trabalhos mais recentes, eu coloquei antes da apresentação em São João del Rei, que foi o último trabalho que eu fiz na universidade. Eu vou tentar passar rapidinho para a gente ficar um pouco mais na questão dos trabalhos e para vocês poderem fazer perguntas. Mas qualquer coisa que passe na apresentação, e depois também a apresentação vai ficar junto com o registro, qualquer palavra que vocês vejam, qualquer coisa que interesse mais especificamente a vocês, podem perguntar, porque aí eu paro e explico aqui. Eu falo de vários eventos de iluminação cênica. Se vocês já ouviram falar de algum, ou se vocês têm interesse em algum, vocês me perguntem, porque se eu for explicar todos, aí a gente perde muito tempo nisso, tá? Mas interrompam mesmo. Eu sou um caos mental, permanente e ambulante, mas eu tenho uma capacidade, acho que é a única capacidade que eu mantive na minha vida, mental, absurda, de retomar o fio da meada. Então não tenho receio de me interromper, porque eu mesma me interrompo zilhões de vezes, vocês vão ver. Então não tenho receio de interromper, que eu volto para onde eu estava sem o menor problema. Essa é a primeira coisa que eu digo para os meus alunos. A primeira coisa a dizer sobre mim, que eu não tenho formação nenhuma em teatro, a não ser os 30 anos de profissão. Eu não tenho formação em teatro, eu nunca fiz curso de teatro. Eu já comecei direto na iluminação, não sou atriz, nunca fui, muito menos diretora de cena. Teve um professor que aprontou uma armadilha para mim uma vez, me convidou para fazer um espetáculo. Vamos montar tal coisa, tal. Ele não deixou nada claro. Quando eu cheguei no dia, ele falou, não é para fazer luz. Não tinha luz, era uma leitura dramática e não ia ter luz. Então era só... Ele queria que eu fizesse a leitura dramática. Eu falei, não vai dar certo e tal, mas acabei fazendo. Foi a minha única experiência. Jamais. E também não sou diretora de teatro. Então eu nasci iluminadora e sou iluminadora no teatro e é tudo que eu sei fazer. E a minha formação é em design gráfico, né, que quando eu fiz chamava comunicação visual. E eu tenho uma briga histórica, vocês vão ver aqui logo em seguida, eu vou colocar as minhas áreas de interesse por essa relação entre o design gráfico e a iluminação cênica. E sou coordenadora do LABIC, que é o Laboratório de Iluminação Cênica da FAP, da Unespar, que é a Faculdade de Artes do Paraná, na Universidade Estadual do Paraná.
a minha biografia rápida, né? Então eu sou graduada em comunicação visual pela UFPR, sou especialista em design também pela UFPR, sou mestre em teatro pela UDESC e doutoranda em artes cênicas pela USP. Fui professora concursada de ensino superior na UFPR, que eu já exonerei no curso de comunicação visual, e hoje sou professora da FAP na Universidade Estadual do Paraná. A Faculdade de Artes do Paraná é uma instituição que tem 100 anos de vida, mas ela se juntou a outras 6 faculdades do estado para formar a Unespar, que é bebezinha, nasceu em 2014. Sou professora da pós-graduação da Universidade, das Faculdades Inspirar, que tem em vários lugares, em BH também tem, eu já vim da disciplina aqui, e na UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Depois que eu defender o meu doutorado, também vou ser do mestrado em artes da FAP, mas ainda não. Sou designer e iluminadora teatral, fui assistente do Aurélio de Simone e do Beto Bruel, que foram os meus 2 grandes mestres na iluminação. Então, muito da minha prática tem herança desses 2 profissionais, são muito fortes, as heranças são muito fortes na minha vida. Profissional, e como professora, é quase um karma, porque foi o Beto que me enfiou nessa coisa de dar aula. Convidaram ele para dar aula, por um notório saber, e ele disse, eu não sei dar aula, mas ela sabe. E aí eu comecei faço isso aqui, não sei não, mas ela sabe. Exatamente. E eu comecei a dar aula de iluminação cênica antes de ser iluminadora. Eu ainda era assistente do Beto, mas eu já era professora na Federal de Metodologia de Criação em Comunicação Visual. Então, eu peguei toda a teoria da metodologia de criação em design gráfico, em design, e trouxe para o universo do teatro, pelo que eu via o Beto fazer como criação. Então, toda a minha metodologia de ensino e de processo de criação em iluminação cênica vem do design. Então, a minha dissertação de mestrado, ela está disponível no site da UDESC, é justamente iluminação cênica, uma prática de ensino da iluminação cênica com base nos fundamentos do design. Então, a minha grande defesa, está aqui nos meus interesses, é nessa relação entre a iluminação cênica e o design. Entendendo que a formação em design me parece ser uma formação em design gráfico, especificamente, me parece ser a formação mais útil para o iluminador. Porque a gente entender de dramaturgia, entender de atuação, de interpretação, de mise-en-scène é importante, né, de encenação é importante, mas me parece que a teoria da informação, a teoria da comunicação, a semiótica, a estética, a composição, a teoria da cor são muito importantes. Então, você pensar em correr atrás de dramaturgia e direção e encenação, a mim me parece mais fácil do que você correr atrás de toda essa teoria depois de formado. Como a gente não tem formação em iluminação cênica, ainda tem algumas instituições do Brasil que se preocupam com a formação em cenografia, né, que aí te dá um pouco desse embasamento, mas hoje eu acho que a formação mais adequada para as nossas áreas de criação, cenografia, iluminação, figurino, maquiagem, ainda é o design. Então, meu sonho de consumo é criar a disciplina de design cênico nos cursos de artes cênicas e nos cursos de design, para que as pessoas entendam que o design é importante para essas linguagens do espetáculo e que o pessoal de design entenda que as artes cênicas são um campo de atuação importante. E é como se a gente tivesse que ensinar isso, né? Mas os grandes primeiros cenógrafos do mundo foram os artistas plásticos. Né? E o design, aí voltando um pouco historicamente, não tem na minha apresentação, e não era nem para eu falar disso, mas o design surgiu da Bauhaus, né, que é uma escola alemã criada com o objetivo de reintegrar as técnicas e as artes. Né? É pegar os artistas plásticos e dizer, existe uma teoria da criação em arte, e é essa teoria que é importante, que essa teoria era o domínio de conhecimento dos artesãos. Então, os artesãos sabem como realizar aquilo que o artista cria. E aí era reintegrar essas duas artes.
né? Existe um filósofo tcheco que viveu muitos anos no Brasil, inclusive, chamam de filósofo do design, que é o Willem Flusser. O Willem Flusser fala que o design foi um jeito de arrumar aquela fase desastrosa da humanidade na época do Renascimento, onde se separou as artes das técnicas, né? Então, que artista foi elevado a um super plano superior e que o artesão foi rebaixado a um super plano inferior, o que para ele foi desastroso para as artes, né? Porque a arte e a técnica têm que andar juntas, né? Tanto do artesão, quanto do artista, quanto do dançarino, quanto do músico, né? O que seria a arte de um músico sem a técnica? E de qualquer um de nós, né? Então, esse reconciliar aí, fica aí a dica para estudar um pouco da Bauhaus. Então, quais são os meus interesses? Pesquisar a iluminação cênica como linguagem, então isso para mim é super importante, entender a iluminação cênica como linguagem, né? O teatro é um meio de comunicação e a iluminação é uma das linguagens desse meio de comunicação. E aí eu me pergunto, como fazer luz sem entender teoria da informação, teoria da comunicação? Visto que a luz é uma linguagem e que o objetivo dela é comunicar, né? Então, vale uma inserção nesses dois campos. Relacionar a atividade do design com a iluminação cênica, formar e preparar novos profissionais que entendam e utilizem a iluminação cênica como linguagem, difundir e incentivar a pesquisa e o estudo da iluminação cênica, investigar e disseminar o conceito amplo de cenografia, que internacionalmente a gente chama de performance design, design para performance, ou seja, cenografia é o conjunto de linguagens que permitem que o teatro converse com o espectador, né? Então, pense numa leitura dramática, por exemplo, é o ator dando texto. Isso é o teatro, na essência. O ator dando texto para alguém, né? E o que é a encenação? A encenação é tudo que está em volta desse ator dando texto para alguém ouvir. Inclusive a marcação de cena, o trabalho de voz, o trabalho de corpo, né? A partir do momento que o ator, além de falar o texto, interpreta esse texto, já são linguagens cênicas, né? E a cenografia são todas essas linguagens que dão suporte a esse texto falado. Então é sonoplastia, cenário, iluminação, expressão corporal, expressão vocal, todo esse conjunto de coisas é a encenação, a cenografia da cena. E criar a disciplina de design cênico nos cursos de artes cênicas e design da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, até onde eu sei é a única. No curso de design já tem design cênico, que é um aluno meu que está lá e conseguiu criar essa disciplina de design cênico. Ele começou por uma especialização em cenografia, ele instituiu a especialização em cenografia, ele entrou na UTFPR para dirigir o grupo de teatro da universidade. E pouco a pouco ele foi se inserindo, fez mestrado, fez doutorado, foi se inserindo no departamento de design e criou, finalmente ajudou a criar a disciplina de design cênico. As minhas atividades profissionais, né? Eu sou iluminadora, lighting designer, aí também eu faço mais um parênteses. Adoro. Aí faço mais um parênteses. É uma das profissões mais importantes. Quando eu falo em lighting designer, a gente tem essa discussão muito acirrada no nosso meio, e eu falo muito disso, e eu digo para os meus alunos, qual é a profissão de vocês hoje? Estudantes, né? Então, se vocês forem preencher um formulário lá da Casas Bahia, vocês vão botar profissão estudante. Tá. Aí, se você estiver na aulinha de inglês e a professora de inglês olhar para você e diz, what do you do for living? O que você vai responder? I study, I'm a student. What you are? I'm a student. Né? Você não vai dizer na aula de inglês, não, eu não sou student, eu sou estudante. Né? Então, lighting designer é o nome da nossa profissão em inglês, só. A diferença entre iluminador e lighting designer está na língua que você está falando, simples assim. Né? Então, ser lighting designer não exige uma habilitação. Essa é a minha grande briga com o Tudela. Eu ia lembrar disso, mas não queria te interromper. Essa é a minha grande briga com o Tudela. Ela tem outra posição. Ser um lighting designer não é nada além de ser um iluminador. Só que você fala lighting designer, você está falando em inglês.
E você fala iluminador, está falando em português. Como você fala ecleragista, você está falando em francês. E como você fala saiba Deus o que, quando está falando em japonês. É só a tradução do nome, não exige habilitação nenhuma. Um iluminador pode perfeitamente saber fazer um grande mapa de luz no computador, pode conhecer as mais altas tecnologias, da mesma forma como você pode encontrar um lighting designer lá no interior do Texas, que não saiba fazer, mas ele é um lighting designer. Combinado? Então, assim, vamos disseminar essa cultura. Eu concordo. Então, o lighting designer é o iluminador, por isso que eu botei as duas coisas ali. Então, é um profissional de teatro. Sou pesquisadora na graduação, na especialização, né? Mestrado e doutorado, desde a minha graduação, que meu TCC já foi em iluminação cênica. Sou professora, né? Na graduação, na pós-graduação, em cursos livres e profissionalizantes e oficinas de luz. Sou extensionista, é meu lado mais querido e caloroso. Amo a extensão. Estava explicando para a Veronique agora. Tem uma pesquisadora italiana que teve num congresso da Abraça, não me lembro o nome dela, que ela deu uma conferência maravilhosa, e ela disse que nós no Brasil temos uma das coisas mais maravilhosas do mundo acadêmico que ela viu o mundo afora, que é a extensão. E a gente tem que prezar muito pela extensão. Eu acho que a extensão é o futuro da universidade, porque do jeito que a gente está indo, é o que vai sobrar. Porque todo mundo que faz extensão faz por amor. Ninguém ganha para ser extensionista, então a gente faz por amor. Estou, no momento, agente de Relações Internacionais, no Escritório de Relações Internacionais da Universidade, que tem o objetivo de promover a internacionalização. Então, eu digo que a extensão é convencer a comunidade acadêmica, é mostrar para a comunidade acadêmica que existe vida além dos muros da universidade. E a internacionalização é convencer a comunidade acadêmica de que existe vida além das fronteiras. Então, que tem gente tanto para além dos muros da universidade, quanto para além das fronteiras, que tem interesse no que a gente pesquisa, tem interesse no que a gente produz, tem interesse no que a gente faz, tem interesse no que a gente ensina, e além das fronteiras também. A grande prova é a professora Veronique aqui, sedenta por conhecer o que a gente faz aqui e sedenta também por compartilhar com a gente o que ela faz lá. Isso é internacionalização. Por isso, internacionalizem-se. Sou mãe da Júlia, que tem 21 anos, da Giovana, que tem 18, e sou artista, né? Resistência, arte, cidadania, sustentabilidade, ativismo social. Eu coloquei aqui, tanto pensando na extensão, quanto pensando na iluminação cênica, quanto pensando na internacionalização, importantes eventos, e para mostrar para vocês como nós somos privilegiados, porque a nossa área é uma área em franca expansão, está crescendo muito rapidamente, e a gente tem muitas oportunidades, como essa que eu estou tendo aqui com vocês, e como a que nós teremos lá em Florianópolis, e como a que a gente está tendo nesse circuito que eu estou fazendo pelo Brasil com a professora Veronique, de falar sobre luz. Isso é maravilhoso. Inclusive, vocês vão ver na fala dela hoje à noite, tem uma parte do programa de pesquisa dela na Universidade Lille, que é desenvolver e aprimorar essa capacidade de falar sobre iluminação. Né? Ela detectou que a gente não tem um vocabulário próprio para isso, e a gente mesmo sem vocabulário está falando aí, a torta e a direita. A Letícia e eu, particularmente, falando muito. Então, a gente está falando sobre luz porque o nosso interesse é falar sobre luz, né? E a gente tem muitos lugares onde a gente pode falar e ouvir sobre iluminação cênica. Então, são alguns eventos. Eu deixo no finalzinho ali, tem todos os meus dados, telefone, e-mail, Facebook, Instagram, que eu ainda sei usar pouco, mas vai também. Tem o Insta, inclusive eu tenho que botar o Insta do Labic aí nessa apresentação, que eu não tenho. Que vocês podem me perguntar sobre esses eventos, né? Eu não vou agora falar sobre todos eles. Então, a Quadrienal de Praga, que acontece na República Tcheca, que é um evento maravilhoso. Me lembro que o Zé Henrique Moreira, uma vez, em 2007, quando a gente foi pela primeira vez, ele fez toda uma apresentação que ele fazia em tudo que era evento científico. O Zé sumiu desses eventos, infelizmente, né? Mas ele tinha uma apresentação que ele falava: a Quadrienal acontece de 4 em 4 anos. Se você se programar, é uma coisa assim, guardar R$30 por mês, você consegue ir para a Quadrienal de Praga. Então, assim, meio que querendo mostrar para vocês que não é inatingível, esses eventos não são inalcançáveis, eles estão realmente... Eu entendo que a vida de estudante é ralada ali, às vezes a gente tem que optar entre almoçar ou tirar um xerox, né? Mas, se programando, dá
e a gente tem que pensar nisso. Tem universidades que têm apoio à participação em eventos, tem universidades que devolvem esse dinheiro porque ninguém usa. Então vão atrás dessas informações, né? A CAPES ainda, enquanto ela existir, ela abre editais para participação em eventos, as universidades têm, procurem a PRPPG de vocês, procurem os departamentos, né, as pró-reitorias. Eu fomento aqui porque na Prograde tem pela praxe, para vocês da graduação, e o PPGAC tem pela para pós-graduação, para graduação é a Prograde. Então vão atrás dessas informações, porque às vezes elas não são muito divulgadas, né? Porque até já é um tipo de seleção natural, mas quem vai atrás consegue muita coisa. Então, a Quadrienal de Praga, o World Stage Design, que é um evento quadrienal também que acontece, só que a Quadrienal acontece sempre em Praga e o World Stage Design é itinerante, acontece a cada vez num lugar do mundo. O Manhãs Iluminadas, que é um evento que não existe mais, um dia eu vou ressuscitá-lo, que era um evento como o de Florianópolis, mas que acontecia em Curitiba, junto com o Festival de Curitiba. Ele começou em 2004 e foi de 2004 a 2010, morreu na 7ª edição. O Congresso Brasileiro de Iluminação Cênica, que só teve um, a gente tem que fazer o segundo, né, Letícia? Vamos lá? Vamos. Que foi em São Caetano do Sul em 2005, quando a BRIC foi criada, outra coisa a ser ressuscitada. A Luz em Cena, que é um evento que existe desde 2007, o Ivo está anunciando já há uns 3 ou 4 anos que é o último, né? Mas ele sempre faz o próximo. Consegue arrumar uma verba. Aí, então, está tendo agora acho que é a 9ª edição, né? Eu botei a 8ª ali, era para eu ter corrigido isso, já estamos na 9ª edição. O Seminaluz também, que acontece esporadicamente em Ipatinga, Minas Gerais, desde 2005 também, esporádico. E o Seminário de Iluminação Cênica do Teatro da Vertigem, que está na 2ª edição agora, em 2018 foi a 2ª edição. Simpósio de Arte e Tecnologia, que aconteceu na UDESC em 2012. O Colóquio da Cena Contemporânea, que aconteceu na UDESC em 2013. Que foram os anos do meu mestrado, que foram coisas muito importantes que aconteceram lá. Os seminários de pesquisa em andamento, isso é uma coisa muito legal, aceita, é mais focado na pós-graduação, mas aceita também a apresentação de TCC. Então, eu coloquei aqui o da UDESC e o da ECA, mas muitas universidades têm, e vale a pena participar, gente, é muito legal, porque você se inscreve nos fóruns que interessam. Então, procurem seminário de pesquisa em andamento, que tem muitas universidades que tem, a FAP também tem, até nem coloquei a FAP ali, mas também tem. Vocês conseguem compartilhar as pesquisas de vocês, desde pesquisa de graduação mesmo. Eu pesquiso luz, então você vai para um fórum de iluminação, você ouve as pesquisas das outras pessoas, as pessoas colaboram com a tua pesquisa, você apresenta rapidamente um resumo da tua pesquisa, a pessoa diz, escuta, tem um autor que fala sobre isso também, não sei aonde, não sei como. Essa troca entre pesquisadores, que por sorte é muito rica na nossa área, e acontece muito nesses seminários, é muito interessante. O Simpósio Internacional de Performance Design, que teve em São Paulo, o Escapes, foi uma edição só em 2016, que reuniu muita gente, que era meio que um braço da ABRIC e da OISTAT, a Organização Internacional de Cenógrafos, cenógrafos, arquitetos e técnicos de teatro. É uma organização internacional super forte. Nós fomos membros enquanto a ABRIC existiu. Hoje não somos mais, mas é possível ser membro individual da OISTAT. Não está a OISTAT em lugar nenhum, essa apresentação deveria estar. O Interarte 1, 2 e 3, que aconteceu lá na Unespar, não está escrito Unespar. Essas coisas que eu quis arrumar ontem, que eu vi lá na coisa, mas na hora que você abre a apresentação você não acha. Antes de mandar, você me manda esse áudio, e aí eu vou lembrar do que eu tenho que corrigir. A Interarte 1, 2 e 3, que aconteceu em 2014, 16 e 18, vamos certamente ter a edição de 2020, é um espetáculo crescente. O Interarte 1 aconteceu só na FAP, o Interarte 2 já envolveu mais algumas universidades, o Interarte 3 teve uma conotaçãozinha internacional, e o 4 eu quero ver se eu chamo os nossos parceiros, principalmente os parceiros dessa turnê, para a gente fazer um evento nacional. Vamos lá, vamos fazer. É um evento alucinante, porque ele envolve todas as áreas, dança, teatro, música, cinema. A ideia é integrar as pessoas e só desenvolver atividades que envolvam
3 ou mais áreas. Então, assim, não é assim, iluminador de um lado, gente de teatro do outro, gente de dança do outro. Não, a ideia é integrar as instituições e as linguagens artísticas. É um conceito bem legal, que surgiu da crise, né? Em 2014, a gente tinha sempre verba para realizar o encontro de dança, um encontro de teatro, um encontro de cinema, um encontro de não sei o quê. Em 2014, as verbas foram cortadas, reduzidas, e a gente tinha que fazer um evento só na faculdade, integrando todas as áreas, porque só tinha dinheiro para um. E aí a gente começou a desenhar o tal do Interarte. Eu era do comitê de extensão em 2014, depois, em 2016, eu era chefe da divisão de extensão e cultura da universidade, e aí a gente foi trabalhando esse conceito. E o congresso da ESTAP, a ESTAP é uma associação europeia para o estudo do teatro e da performance, criado pela Josette Ferral. Isso é muito importante. Foi em 2018 o primeiro congresso, em Paris, e agora o segundo congresso vai ser em Lisboa. Vai ter o segundo congresso em Lisboa, em setembro, agora. Minha orientanda está lá. Ah, legal. Nossa, que manda o telefone dela que eu vou. Os contatos dela que eu vou estar lá também. A Cristiane já está aí, ela trabalha com teatros do Real. Ai, que legal. É muito dedicada. Maravilha, me dá o contato dela porque eu vou para Lisboa. E também vai ter uma reunião em Milão, eu acho, em março, abril, uma coisa assim, da EASTAP também. É uma associação nova que vale a pena também entrar lá e eventualmente se associar. Bom, é isso. Então, vão atrás desses eventos, interessem-se. Isso hoje, né, com toda essa globalização. Então, o evento está acontecendo lá em Lisboa, mas tem coisa transmitida ao vivo, a gente consegue participar ou consegue ler os anais depois. Então, para saber o que está acontecendo no mundo, que a gente está muito mais unido e ligado do que a gente imagina. Então, esse olhar para o mundo é muito importante. Aí aqui a minha experiência didática, eu já falei mais um pouquinho dos lugares onde eu dou aula. No design eu dava aula de metodologia do projeto Semiótica e Teoria da Cor. Não preciso nem dizer o quanto tudo isso eu uso em iluminação cênica, né? Já dei aula de cenografia também, iluminação cênica e design na universidade hoje, são as disciplinas que eu leciono. Hoje só com iluminação por causa do doutorado. Aí a iluminação cênica em várias pós-graduações em cenografia, nesse MBA de dança da Universidade de Inspirar, etc. E as oficinas. Eu tenho uma oficina anual na FAP. Eu tô falando para as duas. Seria legal vocês irem. A oficina de iluminação cênica, ela acontece todo ano. Uma semana no primeiro semestre para o módulo 1, uma semana no segundo semestre para o módulo 2. E é concentradíssima, então é fácil se deslocar, faz a oficina toda. É uma oficina, os dois módulos completam 60 horas, é a mesma carga horária da disciplina, e é bem legal. No começo era meio que foi criada só para os alunos da FAP, aí como era um projeto de extensão eu abri para a comunidade. Eu tenho uma média assim de 40, 50 inscritos para cada módulo. Quando você faz. E é muito legal. Tem alguns cartazes aqui. Essa é a oficina de 2017, eu acho. 2017, primeiro e segundo módulo. Faz uns 3 anos que eu acabo tendo que fazer os 2 módulos no mesmo semestre, por causa de greve, por causa de... Esse ano eu dei no primeiro semestre por causa do doutorado sanduíche, mas normalmente eles devem acontecer um em cada semestre, e eu ainda faço intercalado. O primeiro módulo de manhã, o segundo módulo à tarde, e no ano seguinte eu inverto. Porque tem gente que só consegue de manhã porque estuda à tarde. Daí faz um módulo num ano, outro módulo no outro. E aí, hoje, os 2 módulos, antes eles eram uma continuidade, hoje eles são individuais. Tipo, o módulo 1 trata de um tema, o módulo 2 trata de outro tema, e aí você não precisa fazer na ordem, né? Você pode fazer um num ano, outro no outro. Tá. E aí aqui algumas fotos das oficinas. Tem aulas bem práticas e tem conteúdos bem teóricos. Aqui, esse é o nosso teatro laboratório, que é a nossa caixa preta, lá na FAP, né, na Unespar. Aí aqui, isso é uma coisa muito legal, porque essa é a minha bolsista atual. Aqui ela estava fazendo oficina, ela não era minha bolsista ainda. Eu não sei onde é que está o meu bolsista, acho que ele não está na foto. Obrigada, Letícia. Açúcar, não sabe se você queria muito. Não, eu não tomo com açúcar. Mas eu botei. Então deixa eu te dar.
Tem problema. O pior é que depois você se habitua a tomar sem açúcar, aí você gosta qualquer... Mas alguém toma, você toma. Alguns fornecedores de equipamento de Curitiba sabem da oficina. Esse aí particularmente entrou em contato comigo e aí eles pedem, porque a gente não tem equipamento de LED no nosso teatro. Então a gente só tem equipamento analógico por enquanto. Porque eles entendem que essas pessoas que fazem oficina são clientes, futuros clientes em potencial. Então eles levam equipamento, fazem demonstração, isso é muito legal. E o mais legal foi uma coisa que eu não fui procurar, eles é que vieram me procurar, e tem muitas empresas agora que acabam fazendo isso na oficina. É muito louco, assim, porque você às vezes não dimensiona essas coisas. Mas hoje eu vou nas lojas que vendem equipamento de luz, e eles, sim, o meu funcionário, eu falei para o meu funcionário fazer oficina. Não, a gente conhece pela oficina e tal. Ela existe desde 2010, são 8 anos já, 9 anos, né, de oficina. E aí acontecem essas oportunidades assim, de demonstração de equipamento e tal. Esse ano foi bem legal. Aqui, essa oficina também, um professor lá da Universidade de Jujuy veio para Curitiba pelo escritório de interação, soube que eu tinha essa oficina de iluminação e me convidou para dar essa oficina lá na Argentina. Foi uma oficina super curta, eram 15 horas, eu acho, mas foi muito louco. Quando eu cheguei em Jujuy, eu fui na sala dele, no gabinete, ele me mostrou assim uma pilha, falou, esses são os cartazes da oficina. Você vê aqui, tinha 25 vagas a oficina. Aí ele falou, esses cartazes eu não pendurei nenhum, e a gente já tem 50 inscritos. Só do boca a boca, só de dizer que ia ter oficina. E aí foi uma oficina muito legal, o formato que a gente criou junto. Cada dia foi num teatro da cidade. Então, aí a gente via vendo o conteúdo, conhecia o equipamento. Foi muito legal. E no último, que é na Casa de Cultura da Universidade, a gente fez uma experiência prática. Foi bem legal. Então esse aqui é o primeiro dia. Esse é um grupo de músicos da cidade que tinham ido se apresentar na oficina de música de Curitiba, e aí fizeram uma participação especial. Eles apresentaram uma espécie de um espetáculo, digamos assim, e aí a gente fez uma brincadeira de como iluminar isso, né? Essa apresentação pública. Então a gente estava no Teatro Mitre, que é o maior teatro, é um teatro histórico lindo, tem 1000 fotos do teatro. Mas aí a gente fez uns exercícios sobre como iluminar. Esse aqui foi um segundo dia num outro teatro que a gente pôde mexer um pouco no equipamento. Esse dia foi muito engraçado, porque foi numa galeria de arte, que não tinha nada de iluminação, mas eles usam como espaço cênico de performance e tal. Então foi uma aula mais teórica, assim, que eu fiquei mostrando e falando sobre o processo de criação, mas não tinha equipamento, não tinha nada de iluminação, mas foi legal. E aí esse dia aqui no teatro de novo. E aqui é o último dia da oficina. Então tinha assim 50 pessoas inscritas, e essa aí é a galera que concluiu, que fez os 4 dias e que foi no último. Mas o povo era meio flutuante assim, mas acho que 40 foram certificados, entre 35 e 40 que foram nos 4 dias. Isso é uma outra atividade do laboratório, foi uma masterclass de iluminação com o Beto Bruel, que juntou a minha turma da disciplina de iluminação. Eu tenho uma média de 20 inscritos na disciplina de iluminação, que eu consegui uma coisa... Também, por causa do tamanho da nossa sala. E eu consegui uma coisa muito legal, que a minha disciplina de iluminação ela era obrigatória para habilitação de direção só. Então o pessoal de licenciatura e de interpretação não tinha acesso à disciplina, e o pessoal de direção nem todo mundo tinha interesse. Então eram aquelas aulas assim, obrigatórias, que o aluno ia fazer por obrigação, porque tinha que cumprir, e às vezes não havia muito interesse, então não conseguia avançar no programa, porque o aluno faltava, não sei o que. Aí eu consegui transformar, na reforma que nós tivemos em 2010, consegui transformar a disciplina em optativa. Então ela é optativa e é eletiva para todos os alunos da universidade. Então vem o pessoal da música, vem o pessoal da dança, todo mundo pode fazer. E para eu não invadir nenhum horário... Se eu botasse a disciplina de noite, o pessoal da noite não podia fazer, e vice-versa e tal, eu coloquei no sábado de manhã. Aí enchia. Então eu dou minha disciplina sábado de manhã e é optativa, ou seja, só vai quem quer mesmo. Acordar às 8 horas da manhã no sábado para ir para aula de iluminação cênica. Então é legal, porque daí o grupo o Marcelo foi fazer uma fala lá. Sim, ele estava em ele conheceu, que também falou sobre cor aqui. Ele foi falar sobre criação, processo de criação. Ele falou,
Gente, é incrível. No sábado de manhã, ter essa média de 20, 25 alunos estudando iluminação é muito legal. E é isso, porque são alunos só interessados. Mas aqui a gente abriu para a comunidade também, que foi no horário da aula. Essa galera toda tá lá sábado de manhã para ouvir o Beto falar. E essa garota aqui, ela é ex-aluna do curso de cinema e o TCC dela, ela entrou num edital nacional de produção de audiovisual e fez um filme sobre a vida e obra do Beto Bruel. E ela foi apresentar o vídeo, mas é legal porque não está disponível ainda, mas vai estar esse vídeo da vida. O Berilo foi lá e ela apresentou de novo. Que ela ainda quer inscrever em alguns festivais de curta, então ela não pode exibir o filme ainda comercialmente, nem publicamente e tal. Então ela faz essas inserções que é muito interessante depois ter acesso aos meninos conhecerem e trazerem. O Berilo pediu e ela já prometeu para o Berilo que quando ela puder comercializar, ela vai mandar uma cópia para a Universidade Federal de lá e eu vou pedir uma para aqui também. E aí ela expôs o filme nesse dia, que foi uma fala de 4 horas, aí a gente viu o curta e o Beto falou um pouco sobre o curta. Então essa é uma das atividades do LABIC. Essa é a oficina desse ano, que foi em maio e junho e julho de 2019. Aí a turma, a gente divulgou super rápido, porque por causa do doutorado eu não sabia quando é que eu ia fazer, foi uma turma pequena, mas foi assim, acho que deu 5 dias de divulgação. E aí teve uma turma bem legal. E os 2 módulos tiveram algumas... Esse ano, coincidentemente, eu uso muito a minha atividade profissional didaticamente também. Então eu digo que quem foi meu aluno uma vez é meu aluno para o resto da vida. E sempre que vê na cidade que eu vou estrear uma peça, pode me ligar e ir na montagem na véspera. Então os meus alunos são convidados para as minhas montagens todas, mas sempre tem uma gelatina para cortar, sempre tem um refletorzinho para carregar. Vocês fiquem à vontade. Eu digo que é exploração de mão de obra barata mesmo. Mas o que eu sempre digo é que nas aulas a gente não tem tempo de montar uma luz de verdade. Porque a minha aula tem 1h50. Como é que você dá aula prática em 1h50? Agora eu consigo juntar 2 turmas. E esse ano eu tive que antecipar a minha disciplina para um semestre. Então era aula de 4 horas. Foi bem mais legal. Mas de qualquer forma, em 1h50 você não consegue fazer quase nada. Então eu digo, vocês querem, quem tem interesse e quer ver uma montagem, vem no teatro. Então, eu normalmente passo o dia inteiro, às vezes 2 dias montando uma luz. Vem o horário que você tiver, que você vai ver um pedaço da coisa. Então, eles acabam participando bastante. Todas as companhias de Curitiba, todos os produtores de Curitiba, todos os teatros de Curitiba já sabem. Quando eu estou montando luz, vem aluno, já nem pergunta nada, deixa entrar. Porque, na pior das hipóteses, eles ficam sentadinhos na plateia assistindo. Os mais ousados vêm ajudar. E tal. E aí é uma forma deles conseguirem ter uma prática da iluminação com supervisão, porque aí tanto estou eu quanto os técnicos do teatro, aí os técnicos adoram, porque eles dão aula, eles ensinam, é super legal a participação deles também. E é o que eu digo, é quem mais sabe de luz, vamos combinar, que é os técnicos do teatro. Então assim, os técnicos dos teatros são os melhores professores, então a gente vem lá com uma penca de teoria, mas eles sempre ensinam muita coisa. Aí aqui a gente tem a aula, e esse ano, por conta, nós temos um prédio da faculdade que foi interditado. A gente está com um perrengue de sala horrível para concluir esse ano. Cair o teto na cabeça dos professores e alunos durante uma aula. Nossa, não, graças a Deus, porque tem um grid da iluminação e o teto caiu, mas as placas ficaram presas nesse grid. Então caíram só escombros, assim, pó e essas coisas, mas as placas mesmo ficaram presas por sorte. E até a minha bolsista agora do PIBEX estava na aula, ela tirou algumas fotos assim, foi bem assustador. E aí o prédio todo, o segundo andar do prédio todo foi interditado, então a gente está com um problema sério de aula. Por isso que eu demorei para fechar a oficina. Aí eu fiz uma parceria com o Teatro Guaíra, que é o maior teatro de Curitiba, e a oficina foi lá. Foi genial. Alguns funcionários do teatro fizeram a oficina também. Técnicos do teatro, muito louco, né? Você dá aula para técnico que já trabalha há 30 anos com isso, 40. Mas eles adoraram e tal. Então a oficina foi no Teatro Guaíra
E aí, isso aqui é o mini auditório do Teatro Guaíra, e aqui é a turma, né, da oficina, isso que foi pouca divulgação. E aí, o mais legal foi que no final da oficina, a oficina foi de manhã, e eu tinha um espetáculo no médio auditório, que é o Guairinha, naquela semana. Então eu convidei os alunos que estavam fazendo a oficina de manhã para participar da montagem da luz desse espetáculo, que era um espetáculo de música, chama Trio Paranaense, eram 3 músicos eruditos, né, músicos clássicos, um piano, um violino e um violoncelo, e aí eles participaram da montagem desse espetáculo. E aqui o técnico do teatro explicando para os alunos como é que programa a mesa e tal, bem legal. Todo mundo bobo com a luz e ele super. Vários aqui, quando passam pela mesa e acende a primeira vez, ele teve um dia que fez assim. Não. Aí a gente tem que registrar isso, eu fico assim. Eu vou mostrar para vocês. E aí, no segundo módulo da oficina, coincidiu a data, a gente fez essa parceria dupla com o Teatro Guaíra, tanto para a oficina, quanto foi um contrato assinado entre a extensão da universidade e o Teatro Guaíra, porque a gente tem esse projeto, é um projeto de extensão de um professor, até o cartaz foi feito pelo diretor do espetáculo, e eu falei, tinha que ter essas informações no cartaz e tal. É um projeto de extensão, chama Teatro Musical, de um professor da música, e esse sonho existe desde que eu era chefe da divisão de extensão. Agora eu saí da extensão, mas tem um outro que é um agente universitário, na verdade, que está como chefe da divisão de extensão e super bancou a nossa ideia, que é um projeto de extensão que a gente tinha o plano de juntar todos os cursos. E ele montou. Ele já tinha feito no ano passado um teatro musical, e esse ano coincidiu da gente conseguir fazer ele muito mais amplo. Então, um trabalho, foi um projeto todo desenvolvido por alunos. A Jangada Voltou com um compilado de canções do Dorival Caymmi. Esse professor da música fez os arranjos, regeu o coro e a orquestra, uma mini orquestra de 5, 6 instrumentos, eu acho, toda de alunos, e o elenco era todo de alunos. Aí eu montei uma equipe de iluminação, tudo a gente fez por adesão, os alunos se inscreviam e diziam em que área queriam trabalhar, e orientei a criação da luz. A professora de figurino montou uma equipe de figurino e orientou a criação do figurino. Um professor de cenografia, cenário, montou uma equipe e organizou a criação e a execução do cenário. Um professor de direção e encenação dirigiu cenicamente o espetáculo, e uma professora do curso de dança fez as coreografias. Então eram tudo equipes, professores. Aí aqui foi uma leitura que eles fizeram pra gente, que ainda a encenação não tinha começado, mas eles eles estavam trabalhando as músicas. Então aqui é o professor André Ricardo, que é o coordenador do projeto, que é músico e é regente de coral e de orquestra. Aqui é o professor Cristóvão, que é o professor que fez a direção de cena, de encenação. Aqui a gente tem um agente universitário nosso, que foi vice-diretor da faculdade também, na gestão passada, que é doutor em dramaturgia e fez a dramaturgia do espetáculo. Só que esse ele não... Que sonho. Ele não montou equipe porque ele não é professor. E a gente acabou não abrindo para outros, para gente, então ele fez a dramaturgia sozinho. Aqui na frente está a professora Amábeles, que é de figurino. O Paulo Vinícius, que é de cenário, não foi nesse dia. Aí eu tô por aqui em algum lugar, acho que estou pro lado de cá. Eu acho que eu tô aqui do lado do meu computador. E a professora de dança estava um pouquinho mais atrás. Então estavam todos os professores assistindo essa leitura, e os alunos da oficina que depois iam criar a luz do módulo 2. Isso aqui foi durante o módulo 1. Aí aqui a gente já no Guairinha, e é isso que eu ia contar. Esse aqui é tudo aluno, tem aluno do primeiro ano, do segundo ano, tudo aluno da faculdade que se inscreveu. Aí teve uma audição
com o professor André Ricardo, que todo mundo tinha que cantar minimamente, né? Então, apesar de serem alunos do curso de artes cênicas, tem alunos do curso de dança, os alunos do curso de artes visuais foram para o lado da cenografia e tal, mas a seleção mesmo foi feita pela música, que é um teatro musical, né? Então o professor André Ricardo selecionou os alunos pela música e os alunos também se inscreveram para integrar as equipes, cenografia, iluminação, figurino, nananá. E também teve os alunos que acompanharam a parte da criação da dança, né? De fazer ensaio, ser ensaiador e tal. No dia que a gente conseguiu o teatro para fazer o primeiro ensaio no palco, porque eles estavam ensaiando no estúdio do Balé Guaíra, e aí a gente conseguiu, bom, para eles a emoção de estar ensaiando no estúdio do Balé Guaíra já foi assim e tal. No dia que a gente entrou no palco, muitos deles nunca tinham nem entrado no palco do Guairinha. Eles entraram assim, levou uns 15 minutos para a gente conseguir. Ei, galera, vamos ensaiar, tal, porque era aquele deslumbramento. Gente, a gente está no palco. E durante a oficina, a minha turma da oficina, a gente fez uma visita guiada pelo Teatro Guaíra todo. Então eles foram no palco do Guairão. Gente, o Guairão é o municipal de Curitiba, só que é do estado, não é do município. Mas assim, a gente está no palco do Guairão, então era aquele deslumbramento, que é uma delícia de ver, E aí, o objetivo do André Ricardo era justamente esse, que fosse uma montagem didática, que os alunos entendessem. Então, a parceria que a gente fez, o diretor artístico do Teatro Guaíra super comprou a ideia, ele falou, né, Nádia, me incomoda muito que o teatro esteja tão distante dos estudantes. E assim, que pareça para os estudantes um lugar inatingível. Ele falou, eu quero esses corredores cheios de estudante, eu quero essa nova geração circulando por aqui e tal. Então, foi muito legal. A gente tem umas questões. E foi um projeto muito legal, e ele disse, eu quero no ano que vem de novo que a gente faça e tal. Então a gente está com planos de continuar. Foi um projeto lindíssimo. Aí aqui eu estou fazendo mapa de luz com os alunos e tal. Aí aqui o dia da montagem, então a gente já está montando o cenário, montando a luz e tudo, com o apoio dos técnicos, né, com toda a infraestrutura do teatro. Foi assim uma baita experiência. Para os alunos foi impagável. E aí aqui algumas imagens do espetáculo. Foi muito lindo. Vocês vão ver a cena. Não, o povo fotografou até as transições de cena. Isso é uma transição de cena. Ribalta de LED. Eu fiz em cima. Na verdade a gente tem um parceiro que é uma empresa de locação de equipamento que o Berilo visitou. E aí eu liguei para ele e disse assim, é uma montagem de teatro, coitados, eles levam o maior prejuízo com a gente, né? Porque eles são parceiros do laboratório e entraram como apoiadores desse projeto. Então, ele falou, não, Nádia, vai, todo equipamento. Inclusive, ele falou, o mais caro para mim é o transporte e os técnicos. Os técnicos você não vai precisar, porque vai ter equipe, eu vou estar lá. E o transporte, eu levei o meu carro, eu fiz eu tinha que ter tirado foto disso. A gente carregando o carro. Gente, se eu tivesse pedido um PC a mais, não cabia. Foi tudo no meu carro, mas encaixado. Quando a gente chegou e a gente separou o rider na empresa, ele falou, Nádia, não entra. Eu falei, entra. Aí tiramos alguns refletores dos cases. Aí a única coisa que a gente levou nos cases foram as ribaltas de LED. Aí entrou os 2 cases das ribaltas de LED. Tá, e o resto? A gente foi encaixando assim, as 7 lights, uma dentro da outra, uma do ladinho da outra. Aí a caixa de garra, aí não sei o que, tudo. Gente, foi assim... O toque nessa hora ajuda muito. Gente, mas é tudo assim, encaixadinho, mas acho que não dá para pôr nenhum paralelo mais. Fechou assim. E daí depois, para botar de novo no carro na desmontagem, né? Tipo, tem que ser a mesma forma. E aí o máximo. Eu tenho foto disso, só não está na apresentação, é óbvio. Mas na hora que a gente terminou de carregar o carro, o diretor cênico, o encenador que fez a direção cênica do espetáculo e o marido dele estavam do lado. Aí eles falaram, Nádia, falei, o que aconteceu? Meu pneu tinha furado. O carro todo carregado e o pneu arriado. Nossa. Tirou todo o equipamento. Nossa. Eles 2 trocaram o pneu do carro. Foi uma aventura dentro da oficina lá de cenotécnica do teatro. Foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida.
Aqui são mais algumas cenas. Olha só. Meu irmão. Gente, isso tudo é aluno, figurino feito pelos alunos, com a supervisão da professora, claro, a iluminação. A gente não teve muita oportunidade de deixar a criação ao encargo deles, porque tudo isso foi montado assim. A montagem foi em uma semana e de ensaio a gente teve 2 meses, que a gente levou muito tempo para levantar o projeto e as parcerias. Então, tempo mesmo. O que o André Ricardo fez musicalmente, você diz, não tem como, é indescritível. Nossa, esse espaço. Nossa, é tão bonito. Foi um projeto lindo. A gente sonha ter esse ciclorama aqui. É engraçado que quase só tem os cicloramas, mas tinha cenas muito âmbar, tinha cenas muito... porque era Dorival Caymmi, né, gente? Então, tipo, aí as coreografias também, nossa, eles pegaram, esse é o elenco inteiro, esse é o final do espetáculo. As coreografias, e eles pegaram assim muito rápido, e o André falou, ele disse assim, a gente teve muita sorte com esse elenco, assim, porque, nossa, tinha solos, o espetáculo foi lindo, foi lindíssimo. Aí esse aqui foi a visita do Berilo na semana passada, essa vinda da Veronique estreitou os nossos laços, né, Letícia? E aí o Berilo tem um projeto lindo sobre os laboratórios de iluminação cênica, e aí ele foi lá conhecer o nosso laboratório e fazer uma fala sobre apontamento sobre a história da iluminação. Aqui o Berilo falando. E aqui, no dia que a gente apresentou o filme, aí a gente, no dia que ela foi mostrar o filme, a gente chamou o Beto Bruel, ele assistiu o filme junto e depois fez um bate-papo aí com o Berilo e pois é. Aí aqui a gente foi visitar a Tamanduá, que é essa empresa parceira. A Tamanduá é uma empresa criada pelo Beto, era dele, e aí hoje ele, o Lero começou como funcionário, depois virou gerente da empresa, e hoje ele comprou a empresa é dele, e o Beto continua como parceiro da empresa, com criação e tudo. Mas a Veronique viu essa foto, ela falou assim, gente, isso é o equipamento da universidade? Não, é uma empresa de locação. Aí, falando um pouco da minha experiência profissional, então aqui é mais do lado acadêmico e extensionista, eu faço projetos de iluminação. Então, como eu falei para vocês, eu comecei a dar aula, logo que eu comecei logo que eu conheci o universo da luz, eu já comecei a dar aula. Então, a minha vida profissional como criadora e como professora é quase paralela, tem quase o mesmo tempo. Até eu tenho menos tempo como iluminadora do que como professora de iluminação cênica. Então, mas é uma atividade que eu consigo manter, né? A própria Veronique fala, ela já foi iluminadora também, ela não consegue conciliar. E eu conheço várias pessoas, o Berilo mesmo hoje não faz, o Tudela, por exemplo, só faz criação dentro da universidade, mas eu felizmente consigo conciliar com a minha atividade profissional como criadora. E isso ajuda muito na minha atividade como professora, porque eu consigo levar os meus alunos para as minhas montagens profissionais, então eu meio que misturo tudo e consigo dar oportunidade aos alunos de ter uma vivência prática. Inclusive boto a classe de iluminadores, a classe profissional fica meio braba, porque muitas vezes eu coloco alunos para operar as minhas luzes, então não sobra muito espaço para os operadores profissionais de Curitiba e tal. E assim, desde que eu comecei a misturar as coisas, eu já não chamo mais assistentes do mercado de trabalho, né? São os meus alunos que são os meus assistentes, mas com isso eu consigo colocar novos profissionais, pelo menos 1 ou 2 por ano, eu consigo colocar novos profissionais no mercado de trabalho, que é bastante carente ainda em Curitiba, né? Então, acaba dando certo. Mas eu faço muitos tipos diferentes de luz, né? Eu tenho uma atuação em desfile de moda, exposição, ambientes comerciais, né? Eu trabalhei num projeto de revitalização das lojas do Boticário, por exemplo, daí fiz um projeto de iluminação para as vitrines e para os... Desde que as vitrines do Boticário são coloridas, foi por ação minha, né? Desde o modelo anterior de loja do Boticário.
e também da experiência sensorial dentro da loja, né? Existe um projeto de experiência sensorial nas lojas do Boticário, daí tem todo um projeto de iluminação que a gente desenvolveu. E eu tenho alguns exemplos aqui, algumas imagens de alguns espetáculos meus. Esse aqui é um espetáculo da Cida Moreira, um espetáculo que foi montado especialmente para o Festival de Teatro de Curitiba, eu não me lembro em que ano, 2012, 2013, alguma coisa assim. Foi um espetáculo lindo, roteiro e direção do Gilberto Gavronski, de São Paulo. Ele trabalha no Rio hoje, mas ele é de São Paulo, que conta a história do teatro musical brasileiro. Então, ela narra a história do teatro musical, que é o teatro político brasileiro, né, na verdade, e canta algumas das músicas que ela cantou nesses espetáculos. Então, são vários espetáculos bem emblemáticos da história do teatro brasileiro, Jean Francisco Guarnieri, trilhas de Chico Buarque, Saltimbancos. Tem isso no YouTube? Não tem registro nenhum desse espetáculo. O que acontece? Eu fico indignada. Essas fotos que eu tenho são fotos que a produtora do espetáculo tirou por interesse dela com o celular, e eu fiz um registro com o meu celular do espetáculo, só que eu esqueci de ligar no começo, então eu liguei na segunda música a câmera. A gente nunca lembra. Então o inferno, eu instalei tudo, não sei o que, de repente não liguei, daí liguei o play. Então eu tenho esse vídeo que na verdade eu nunca mais assisti, mas eu posso compartilhar com vocês. Gente, o texto é maravilhoso, a história que ele conta, imagina isso encenado pela Cida Moreira. A Cida Moreira contando essa história que ela viveu, né, da ditadura no Brasil, de toda a censura. Era a coisa mais linda do mundo e não tem um registro oficial. Triste. É deprimente. A gente fez 2 apresentações e o espetáculo morreu. Eu falei, isso merecia ser um documentário. Isso merecia. Por isso que eu digo que um videomaker faz falta na vida da gente. Né? Então, isso tinha que ser um documentário. Isso tinha que ser. Não, e palco do Guairão, com a orquestra, eu também não vou lembrar, só para fazer jus a cineasta, eu não vou lembrar o nome do maestro, não vou nem tentar. Ele fez todos os arranjos das músicas, e aí a gente tinha essa mini orquestra de grandes músicos. Foi acho que de novo, né, eu vou dizer uma das coisas mais lindas que eu fiz, mas eu fiz muitas coisas lindas. Aqui de novo, a Cida Moreira cantando, a gente fez uma ribaltinha, aí tinha projeção mapeada nesses painéis aqui, né, com imagens selecionadas pelo Gil, contando um pouco dessa história. Aqui uma cena que ela cantava, eu acho que era Geni que ela cantava. Tinha um candelabro. A cenografia também, o cenário foi criado pelo próprio Gil Gavronski, tinha elementos lindos. Aqui, quando ela cantava, né, droga. Como é o nome daquele? Não, aquilo são latas. Na verdade, é uma imitação de latas de óleo com lâmpadas dentro. Tinha uns furinhos e tal. Quando ele cantava aquela. A música daquele musical do Chico Buarque, que é inspirado em Medea. Gota d'água. Quando ela falava de gota d'água, e aí vinha esse elemento. Depois aquela música dos Saltimbancos, que aquela música bem, que até usam muito como música de ninar infantil, também não vou lembrar o nome. E aí tinha os elementos que a gente ficava fazendo, subindo e descendo, pareciam estrelas. Gente, vocês não têm noção. E o mais legal, esse efeito do final, que não tem nenhuma foto daquele efeito. Eu tenho uma foto dessa montagem que eu também posso pôr nessa apresentação. Fica o registro. Que aí tem os elementos, dá para ver esses elementos cênicos criados pelo Gil. E foi muito engraçado, porque a maquinaria do Guairão é um teatro italiano mesmo, com toda a maquinaria, fosso, rudimento, tudo que precisa. E aí a ideia do Gil é que esses elementos ficassem em varas diferentes se movimentando. Bom,
tem 27 varas de cenário, 20 e tantas varas de luz, é enorme o teatro. E aí a ideia dele, é até interessante botar aquela foto para ver isso, que é uma foto tirada de dentro do palco, nas montagens. E aí ele queria que esses elementos ficassem se movimentando durante a cena. Aí ele falou, mas não vai ter como fazer isso, né? Eu falei, vai! Aí chamei os cenotécnicos, falei, gente, pelo amor de Deus. Aí veio o cara da luz, não sei o quê, tinha 3 cenotécnicos lá nas varas, fazendo movimento, a gente ensaiou no ritmo da música e tal, para fazer o movimento. Era de tirar o fôlego. Eu lembro que os meus alunos da oficina, ou do curso, não me lembro quem foi, eu acho que foi bem na época de um dos módulos da oficina de luz, e eu convidei, não, foi da disciplina no curso de especialização, e eu convidei os alunos para assistir. Então assim, é muito diferente, por isso que eu digo que eu não me permito parar de atuar profissionalmente, porque tudo que você fala em sala de aula sobre criação, sobre montagem, sobre processo criativo, sobre linguagem da luz, aí você fica só falando. Então, quando você convida os alunos para assistir um espetáculo, eles dizem, tá. Então, quando eu falo muito da importância da operação da luz, né? Então, se eu digo que a luz fala, ela precisa estar... ela precisa interagir com o espetáculo, ela precisa interagir com o ator, ela precisa interagir com a cena. E aí fica tudo muito vazio quando você fica só falando sobre isso. E você não tem oportunidade de mostrar isso para os alunos, a não ser com os espetáculos. Então o fato de eu estar sempre com alguma coisa em cartaz, o fato de eu tenho assim uma média de 5 a 10 produções por ano. Então, o que os alunos conseguirem ver, aí eu sempre faço um bate-papo com eles depois, a gente conversa sobre as criações e tudo. Então é uma oportunidade deles ouvirem sobre luz e verem um trabalho prático, né? Então nessa luz, a turma de especialização lá da UTF-PR, eles foram assistir, eles disseram, agora dá para entender a questão da transição da luz, a questão de como, então, assistir um ensaio técnico. E eu esqueci de falar isso quando eu falei da jangada, como a ideia do André era a gente fazer um projeto didático. A gente conseguiu, imagina conseguir uma pauta no Guairinha uma semana inteira. A gente conseguiu a semana inteira. Então a gente conseguiu entrar no palco, fazer um ensaio só no palco de plasmando a cena e tal. Depois a gente conseguiu fazer a montagem de cenário num dia, a montagem de luz no outro, um ensaio técnico. Eu gravei a mesa e a gente fez um ensaio técnico, um ensaio geral, e aí a gente estreou e ainda fizemos mais 3 apresentações. Foi um sonho. É uma experiência para os alunos que a gente diz, nem na vida profissional eles não vão ter. Mas eu, na realidade, falo aqui que vocês nunca vão ter teatro. Eu já falo. Então foi uma puta experiência. Foi realmente uma montagem didática mesmo. Né? E o Cleverson já garantiu, o diretor artístico do teatro, falou, enquanto eu estiver nesse posto, que claro, são cargos políticos, né? Enquanto eu estiver nesse posto, essa semana da FAP está garantida para fazer esse projeto. Então, aqui mais uma foto do espetáculo. Então, aqui combinar o tempo. Não, eu já vou. Já são 15 para meio-dia e a gente não tem muito, não tem muito tempo para ir. A gente, inclusive, o bate-papo, gente, tem Instagram, tem WhatsApp, tem meu Face, tem tudo. A gente pode continuar o bate-papo. Me escrevam, perguntem, acompanhem, né? Tem o Instagram do Labic, que eu conto com os meus alunos para ficar alimentando. Então, aí quando vocês verem, vi um espetáculo aqui, Nádia, que rolou, como é que você fez, tananá. Esse era um momento em que o maestro, Brasolim, lembrei o nome do maestro, merda, vou ter que lembrar da coisa também. Werner, é o sobrenome, já vai vir o nome. Aqui era um momento em que ela contava um pedaço da história do teatro musical e a orquestra saía, ficava só o pianista. Era logo depois daquela cena que ela canta só com o pianista, e o maestro vinha e ela contava para o maestro e eles tinham um diálogozinho. Era muito legal essa cena. Então, quando ela falava do Deus lhe pague, né? Aí aqui uma montagem, O Inoportuno, do Harold Pinter, um outro espetáculo que eu adoro. O cenário é da Maureen Miranda, ela agora está fazendo bastante coisa no Rio, inclusive como atriz. É um cenário lindo,
lindo, lindo, lindo. Quase cinematográfica. Era uma luz bem cinematográfica. E o cenário, assim, é muito engraçado, porque os meus alunos foram assistir, e aí quando terminou, eles ficaram pra gente conversar um pouquinho. E aí o cenário, ele não tem paredes, né? Ele é no teatro, ele tem aquela janela que é toda absurda, porque é só a moldura da janela, a cortina está por trás, e a luz, que seria a luz do dia e da noite, vem de dentro do chão. Que ótimo! Então, é uma releitura. Esse armário que a Maureen fez, que eu adoro, é um arquivo, que ela desmontou o arquivo e pendurou as gavetas, né? E aí tinha um pimbinho ali iluminando esse armário, um de baixo, um de cima. Aí tinha alguns pimbins que faziam alguns detalhes. Então ficava super intimista, e o cenário todo é uma parafernália, tinha umas folhas pelo chão e tal. E não havia relação nenhuma do espetáculo com o público. Era aqueles espetáculos bem fechados em si. Então eu não tinha nenhuma luz de frente, era tudo luz cruzada. A única luz de frente que tinha era numa moldura aqui, ó, tinha um momento do espetáculo. O cenário é lindo. Muito, não, mas e cores também. Essa moldura aqui era o diretor montou para ser uma janela. Era um momento que eles vinham e olhavam na janela. Então era mais ou menos, os 3 personagens tinham 3 textos que eles davam nessa janela, que eram 3 momentos em que a gente subentendia que talvez eles se dessem conta de que existia um mundo lá fora, né? Porque a peça toda era eles 3 dentro desse ambiente e tal, fechados na loucura de cada personagem. Então era o único momento que tinha luz frontal, que era quando eles se aproximavam dessa janela, e daí tinha uma luz recortadinha na janela. O resto era tudo luz cruzada, para esse universozinho fechado deles. Aí é uma geral quente e fria, porque no texto tinha muita alusão ao dia e à noite, mas que eu subvertia completamente. No texto original também, nas rubricas do Harold Pinter, tinha muito blackout, a gente eliminou todos os blackouts, com transições de cena bem elaboradas. Era um espetáculo muito lindo. E o legal é que não tem nenhuma foto mais aberta, mas eu acho que tem que colocar, porque isso aqui são as fotos de um fotógrafo, e ele ficava na primeira fila e fazia muito foto de ator. Mas esse cenário todo ficava no ambiente, e a luz fechava bem esse ambiente. Aí eu lembro que os meus alunos estavam na plateia, e aí terminou o espetáculo, aí o Ike acendeu uma geral, que era meu assistente, meu operador da luz. Aí eu falei: Ike, pode apagar toda a luz e acender a luz de serviço. Na hora que ele apagou a luz da cena e acendeu a luz de serviço, eu não fiz assim, porque a diferença era assustadora de você ver. Eu tenho a minha apresentação de aula. Não vou abrir. Não. Eu tenho a luz da cena e a luz de serviço. Você vê assim, tipo, esse cenário com a luz de serviço, ele vira nada, ele some, porque é parafernália, só parafernália. Mas aí com a luz da cena ele vira outra coisa. Aqui um outro espetáculo muito legal, Trilogia, que é uma espécie de um site específico, é uma casa em Curitiba que foi transformado em espaço cênico, mas é mais usado para dança. Aí são 3 espetáculos que foram juntados num só, né? Então é Trilogia, Quarto Saída Elevador. São 3 peças de teatro de 3 autores diferentes que esse mesmo diretor já tinha montado e que ele misturou num espetáculo só. Então essa cena não existe no espetáculo, que é com as 3 áreas completamente acesas. A cena ia migrando de um espetáculo para o outro, e ele ia contando as 3 histórias intercaladas. Espetáculo muito legal. Então é o quarto de hotel, uma saída de emergência e um elevador. E aí foi muito legal, porque eram 3 luzes completamente diferentes, né? Aqui o elevador é muito louco, porque não tem nada, não tem parede, não tem nada, né? E é um ambiente. Aí a gente recortou com a luz, era incrível como parecia um elevador mesmo. Sim. E aí a escada de emergência. Então sempre que a cena estava numa das áreas, tinha uma penumbra nas outras 2, né? Mas eram... Então aqui uma cena você vê que lá na escada tem, e o elevador também ficava com uma penumbrinha, que os 2 atores continuavam ali. O elevador é uma história de 2 personagens que ficam presos no elevador, e aí a conversa entre eles. Aqui é um casal separado que tem um diálogo, eles já estão separados, mas conversam sobre a relação que acabou. E a saída de emergência é o texto que eu mais gosto. São 2 mulheres que se encontram, uma quarentona, cinquentona, e outra jovem, uma adolescente de 15, 16 anos, e é um diálogo entre as 2,
que você percebe ou você pode supor que é a mesma pessoa, né? Falando sobre as experiências da adolescente e da maturidade. Um diálogo. São 3 peças lindas e ele intercalou e relacionou os 3 assuntos, muito legal. Aí aqui alguns momentos da cena da saída de emergência. Muita sombra usava. Aqui eram refletores que tinham em cima, um refletor que entrava pela janela, usando a sombra da janela, outro refletor. É incrível, assim, porque a impressão que você tinha é que a luz quase não se modificava. Mas cada vez que ela voltava para aquele ambiente, ela voltava diferente. E tinha uma quantidade... Na minha apresentação de aula, eu tenho um mapa de luz desse espetáculo e as nuances de cada cena, assim, valorizando o momento em que elas estão, a temática. Aí aqui 2 cenas do elevador, a luz do elevador era sempre a mesma, não mudava, mas a do quarto e a da saída, sim. Isso é uma ópera, vou passar rapidinho, são algumas imagens. Isso era um cenário bem difícil de iluminar, que era aqui essa parte de baixo, onde acontecia a maioria das cenas, é parede mesmo, né? Eu tive que convencer o cenógrafo, não sei se vocês já ouviram falar do Fernando Marés, ele é cenógrafo da Companhia Brasileira de Teatro, e ele adora parede e teto. Eu falei, Marés, por onde que entra a luz? Ele fala, que luz? Tá, aí eu tenho que... Ajuda muito. Eu tento convencer ele a fazer buracos no cenário para minha luz poder entrar. Foi super difícil de iluminar, mas ficou lindo o espetáculo. Graças a Deus tinha muita coisa que acontecia no Procênio. Isso foi no Teatro Positivo, grande auditório. Era um figurino, uma maquiagem muito pesada. Aqui o final era uma projeção que tomava conta da cena. Esse aqui é um balé concerto. Uma proposta muito legal que eu desenvolvi com a mesma professora que fez foi ela que me convidou inclusive para fazer a luz, com o que coreografou a jangada. Não sei se vocês já ouviram falar de um estilo musical que chama música nova. É uma música que parece muito com barulho, mas é uma música instrumental assim. Eles tiram assim sons extremos dos instrumentos, né, com notas musicais. É música clássica, por incrível que pareça. Música clássica não, música erudita, né, porque não é do período clássico, mas são normalmente músicos eruditos, né, compositores eruditos, e é um estilo musical muito especial. E aí a ideia deles era montar esse espetáculo. São 4 peças, 4 compositores diferentes, instrumentalmente, segundo os músicos, dificílimo de fazer, né? Que são notas extremas, são tipo assim, é a performance da música assim mesmo, né? E aí a ideia era compor as músicas e as coreografias ao mesmo tempo. Então foi um trabalho, e aí a criação da luz também ao mesmo tempo. Foi uma experiência maravilhosa. E o cenário era todo feito com projeção também. Foi um trabalho muito legal. Então aqui tem um pouco de luz, um pouco de projeção. Foi a gente usava projeção no chão e no fundo, na parede de fundo. Aqui nas fotos a gente não vê muito que é a projeção do fundo. Aqui o maestro na frente ali. Foi lindo esse espetáculo também. Essas fotos estão há muito tempo. Esse é da projeção. E aí, inclusive, o videomaker que fez as projeções, ele falou, nossa, Nádia, eu só posso te agradecer, porque é um dos poucos espetáculos que eu fiz na minha vida que o iluminador deixou a projeção aparecer. Falei, gente, estamos juntos, né, afinal de contas. Então, ele fala porque a maioria, assim, é uma relação muito difícil de você conseguir que o iluminador dê espaço para a projeção. Eu falei, como assim, né? Mas ele falou, você não vai acreditar, mas é raríssimo conseguir isso. Então, ele veio... bem forte no nosso grupo sobre a potência dessa junção. Exatamente. Então, eu lembro que há muitos anos atrás eu fiz um espetáculo que chamava Voo do Poeta, do Pedro Pires. Hoje ele é diretor do Balé de Niterói. Que eu digo que aquilo foi aquele trabalho foi o precursor do videomapping, porque era um trabalho de projeção. Isso, gente, 20 anos atrás, se não mais. E ele eram slides, né, feitos tipo no PowerPoint, assim, com máscara.
para daí projetar e pegar na parte do cenário que tinha que pegar. Eu digo, isso aqui é o precursor do video mapping, a máscara, né, que a gente fazia, que era tudo preto e daí só ficava o quadradinho da projeção. É muito legal ver, porque eu acho que foi a necessidade de fazer essas projeções que deu origem ao video mapping, eu imagino, né? E aí tem um momento que ele diz, Nádia, nessa hora a projeção vai pegar o palco inteiro. O que você vai fazer com a luz? Eu falei, apagar. Mais que eu posso fazer, né? E foi. E a cena toda iluminada só pela projeção, e o efeito era lindo, porque era uma projeção grande, assim, inclusive está no teto da bilheteria. Eles fizeram várias fotos no teto da bilheteria do Guaíra, era um balé do Balé Guaíra. Era uma coreografia que à medida que as meninas dançavam, e acontecia nesse espetáculo também, eles saíam eram flores gigantes, então elas saíam do vermelho, entravam no verde, saíam do verde, entravam no amarelo, saíam do amarelo, entravam no branco. Ficou linda a luz quando eu apaguei. É meio, né, desmerece um pouco o iluminador. Qual é a cena mais bonita da luz do espetáculo? É aquele momento que a gente apaga a luz. Não era a mais bonita, mas era uma cena muito bonita. E qualquer luz que eu acendesse ia eliminar esse efeito. E foi um efeito, tinha um movimento de luz que não era os refletores que faziam, mas que era a projeção. Então, de você entender que projeção é luz também, sim, é outro criador, mas a gente está criando junto. Então, essa parceria pode dar resultados maravilhosos. Diga. Qual que é a cor desse chão? Branco. Branco? É branco. Obrigada. Aqui tem mais algumas fotos. fotos. Né? É um linóleo branco. É um linóleo branco. É por causa da dança, né? A linóleo de branco. Aí, agora chegamos na minha pesquisa, mas eu não vou falar da minha pesquisa. Então, não vou falar nada da minha pesquisa. A gente pode 10 minutos, porque já são meio-dia. Rapidinho. Eu acho que pelo menos 10 minutos. 10 minutinhos. Chegar, né? A minha pesquisa, eu acho que eu vou falar da minha pesquisa. O Berilo falou isso. Ele disse assim, gente, quando ela terminar o doutorado e defender, a gente chama ela de novo para falar da pesquisa, porque a minha pesquisa está num momento assim de checkmate desde a qualificação. E aí, quando eu passei a qualificação, que eu devia continuar pesquisando, eu entrei no processo da bolsa de sanduíche, da bolsa de doutorado de sanduíche, e aí eu entrei nessa pira do doutorado de sanduíche e não escrevi mais nada. Esses editais que a gente entra, eles consomem tanto a nossa energia e principalmente a nossa emoção, que a gente não consegue. Então a pesquisa parou para eu participar do edital, porque era tanto dá certo, não dá certo, puxa e tal, e cancela, que é uma tortura. Mas então a minha pesquisa é uma pesquisa em iluminação cênica, na questão do design para a performance, essa relação com o design, a pedagogia, o ensino da luz. Falei para vocês que o meu mestrado foi em cima da minha experiência didática com iluminação cênica. Então, na minha dissertação de mestrado, eu falo todo o meu processo de ensino, né, o que eu acho que são as disciplinas que deveriam compor a formação em iluminação cênica, no caso de um curso superior, alguma coisa assim, né? E a minha pesquisa de doutorado foi para o caminho da performatividade da luz no teatro, né? Então, as visualidades e as sonoridades da cena, a percepção e a recepção, né? Então, a sensorialidade da cena, né? E integra a minha investigação científica, né, a pesquisa que eu tenho com iluminação cênica da graduação, do mestrado e do doutorado, a minha investigação prática, que é a minha atividade profissional, que alimenta muito a minha pesquisa teórica, e a minha investigação didática, que são as minhas aulas como fonte de troca e conhecimento, né, que é a troca que eu tenho com os meus alunos, com os meus bolsistas. Isso para mim é tão rico quanto a minha pesquisa teórica e quanto a minha atividade prática. A minha pesquisa, né, o meu doutorado e o mestrado também é alimentado por essas três fontes em iguais proporções. Eu acho que eu não poderia prescindir de nenhuma. Então eu estudo, o tema do meu doutorado é a performatividade da luz, né, que surge da consciência da participação e importância da iluminação em qualquer acontecimento cênico. Então, o impasse que eu me encontro hoje, no início da minha pesquisa, eu linkava muito a performatividade da luz à performatividade no teatro, né, tanto que a minha referência mais importante era Josette Ferral, com o livro, né, da performatividade. E hoje eu percebo que a performatividade da luz independe da performatividade do espetáculo.
e inclusive da própria performance, né? Porque isso foi uma coisa que a minha banca destacou. Nádia, a gente sente que você fala de performatividade da luz em espetáculos que não são performativos, necessariamente. Então, e um dilema no início da minha pesquisa, que era a provocação que o meu orientador na época me fazia, que era, se há performatividade, quem está performando? É o ator em relação com a luz? É o operador da luz? É o criador da luz? Quem performa? Personificando essa performatividade. E o ponto que eu estou hoje é de realmente dizer que quem performa é a luz. Não é é o fenômeno físico da luz. Então, a minha pesquisa deu uma guinada. Não o agente. Não o agente, exatamente. Então, quando eu penso, e aí agora a guinada que deu é que eu vou ter que me inserir um pouco no universo da física, né, que já é uma grande paixão minha, e no universo da luz natural também. Porque aí eu venho levantando de que forma a luz natural atua sobre a nossa emoção, sobre a nossa percepção. Então, aquela coisa, a reação que a gente tem com um dia ensolarado, a relação que a gente tem com o entardecer, a relação que a gente tem com um dia nublado, como tudo isso mexe com a nossa emoção. E é mais ou menos disso que eu pretendo falar. Como a luz da cena mexe com a emoção do espectador, né? Como a gente faz o espectador sentir coisas através da luz como linguagem. Então, ela é resultante da consciência de artistas e espectadores sobre sua ação e interação com o espetáculo, o que a faz performar, atuar, agir durante o processo criativo e na cena, né? Então, tanto no processo criativo quanto na cena. Como a gente consegue fazer o ator sentir a luz e isso ajudar ele a construir o seu personagem, a construir a sua cena, a atuar, a interagir com a luz. Aí uma pergunta muito legal que um graduando, um orientando do Berilo fez lá, ele disse, mas a gente não tem luz na sala de ensaio. Aí eu falo, não é porque a gente não tem equipamento de luz aceso e porque a gente não está operando a luz, que a luz não participa do processo criativo. Então, é esse compartilhamento do processo criativo. De você compartilhar com o ator, compartilhar com o performer, compartilhar com o diretor da cena o que você vai pensando em luz. Então, gente, nessa hora eu pretendo fechar você num foco. Nessa hora, então quando a gente vai para o palco, o ator já sabe o que vai acontecer com a luz, porque a gente vai compartilhando a criação com esse ator. Nessa hora eu pretendo criar um clima assim, né? Aqui eu pretendo inundar o palco de âmbar, aqui eu pretendo, aqui é só ciclorama, você vai estar só na silhueta, e a gente vai compartilhando essa criação e o ator vai podendo imaginar esse ambiente luminoso, né, para trabalhar. Então, porque luz, e aí que a gente vem para a questão do vocabulário da luz, como falar de luz, a luz como linguagem, ela pode ser expressa em palavras, né? E aí a gente vai trabalhando essas possibilidades da sensorialidade que ela vai dar quando ela estiver efetivamente montada. Então, e ela só acontece efetivamente com a participação e na mente do espectador, né? A luz performativa permite improvisações, experiências e interações antes e durante a encenação. Existe uma crescente preocupação e ciência da existência, relevância e importância da luz na cena. Então, a performatividade da luz depende. A única coisa fundamental para que a performatividade aconteça é o processo colaborativo. Porque essa consciência do performer, da importância, da atuação da luz na cena, só vai acontecer no processo colaborativo. Não pode acontecer num processo em que eu não tenha relação com o ator. Que a gente não interaja durante o processo colaborativo, durante o processo criativo. Então, só o processo colaborativo permite essa interação. Existe uma crescente preocupação e ciência da existência, relevância e importância da luz na cena e na relação que estabelece com a equipe criativa e com o público, né? Não só com os performers que estão em cena, mas também com o cenógrafo, com o figurinista, com o maquiador e o público. A exemplo do teatro performativo, mas não apenas, sendo o processo colaborativo a única exigência para dar origem à performatividade da luz. Aí, a minha grande fonte de inspiração era José de Ferral por causa do teatro performativo, mas hoje eu me voltei para o Appia, né? Então, o legado de Appia para
performatividade da luz. Então, Adolf Appia, um cenógrafo e iluminador que nasceu em 1862 e morreu em 1928, ele foi arquiteto e encenador suíço, cujas teorias, especialmente no campo interpretativo da luz, ajudaram a concretizar as encenações simbolistas do século XX. Ele era contrário à estética realista, por isso que se utilizaram os elementos expressivos e simbólicos do teatro, da música e da luz. Ele foi cenógrafo e iluminador do Richard Wagner e iluminou todas as suas óperas. Deixou contribuições de grande importância como um dos primeiros teóricos do teatro moderno, da iluminação principalmente, né? Escreveu artigos, ensaios e 3 obras completas sobre o que se pode chamar de revitalização do espaço cênico na virada do século XIX para o século XX. Eu dou aula já. No primeiro. Com certeza. Então, uma frase dele: o que confere à imagem que se desdobra cotidianamente perante o nosso olhar, sua grandiosa unidade, que faz com que vivamos por meio do olho? A luz. Sem essa potência que cria unidade, nossos olhos poderiam muito bem compreender o significado das coisas, mas jamais a sua expressividade, né? E aqui uma pesquisadora que eu achei recentemente, que para mim é muito válida, inclusive quero catar o Stefan Baumgarten de jeito lá na Luz em Cena, porque eu quero que ele me fale mais sobre essa pesquisadora. Eu achei um texto dela na Urdimento, que foi ele que traduziu, que chama O Legado de Appia, né? Iluminação cênica, A Luz Criativa, O Legado de Appia, é o nome do artigo. E ela fala, né, que para a Appia os 2 espaços, palco e plateia, estão ligados, não apenas pelas emanações dos sons que se difundem, mas também pelas emanações da luz formadora, ou da luz produtiva, luz criadora. As reflexões de Appia sobre uma nova maneira de olhar no teatro se fundamentaram em reflexões sistemáticas acerca da performatividade da luz. Ele estava interessado, e aí esse termo, então assim, eu estou falando da performatividade da luz, e as pessoas, os pesquisadores que me ouvem, me questionam sobre essa relação com a performatividade do teatro, mas o Appia falou aqui, ou pelo menos a Birgit Wiens fala disso, da performatividade da luz, em Appia, ou seja, muito antes da gente pensar na teoria da performance, da performatividade. Então, aí que me deu esse clique de imaginar que talvez a performatividade da luz possa ser desvinculada da performatividade no teatro. Ele estava interessado em configurar a significação da imagem como processo, como acontecimento estético, no qual a visualidade chegará a ser exibida de modo extensivo e dinâmico nas mudanças dos efeitos de luz e se desdobrará no olho de um observador que percebe ativamente. Então, por isso, a minha conclusão de que a performatividade da luz, ela só acontece na recepção, no espectador, né? E que a performatividade da luz só vai acontecer se eu tiver um espectador. E aí eu entro no campo da estética, quando o Michel Dufresne fala que a estética da arte só acontece com a dedicação do espectador. A gente precisa de um espectador dedicado àquela experiência, dedicado ao espetáculo. Então a performatividade da luz não vai acontecer se eu tiver um espectador distraído, se eu tiver um espectador não atento, que não perceba ativamente a cena. Então aí a gente chega no Rancière também, que bom que você está gravando isso, porque eu vou precisar disso na minha pesquisa. Por isso que eu digo que sem as aulas eu jamais conseguiria fazer minha pesquisa, porque é quando eu estou explicando essas coisas para os meus alunos que eu configuro o pensamento, né? Então que efetivamente a performatividade da luz depende, a gente cai no Rancière, desse espectador atuante, né, desse espectador emancipado, como ele chama, que vai se dedicar àquele objeto estético ao qual que está sendo exposto a ele e criar essa interpretação da luz que performa. Então a gente depende desse espectador. Algumas referências depois vocês podem me pedir também, do espectador emancipado. Isso. Então, a invenção da luz elétrica e suas condições técnicas contribuíram para que fosse atribuído à luz também o papel estético e simbólico, né, que o Craig vai tratar mais do aspecto simbólico da luz e o Appia mais desse aspecto estético, mas na verdade tudo isso foi possível
a partir do advento da luz elétrica, claro. Esse papel estético e coautora da cena. A luz precisa tornar-se ativa, igual ao autor, dizia o Appiah. Em seus esboços teóricos, ele distingue entre 2 tipos de luz. A luz distribuída, que causa uma claridade geral, que é a luz ambiente, aquela que permite que a gente veja a cena, e, mais importante do que essa, a luz formadora, que é essa luz performativa. Appiah confere expressividade à luz. Conforme essa concepção, luz e espaço estão em uma relação mútua. Os espaços que Appiah desenhou e realizou eram acontecimentos, eram espaços performativos. Appiah os concebeu não como algo ficcional no sentido de um cenário, de uma ambientação, mas pela luz como algo factual, plástico, ativo. Nas alterações de luz, a materialidade das coisas era transformada e surgia uma imagem do espaço, por meio de percepções sensoriais, ou seja, por meio de uma maneira específica de olhar. Essa é a pesquisa dela. E aqui, eu não vou nem entrar nesse aspecto, mas foi um momento, uma experiência que eu tive numa festa, não foi nem num espetáculo cênico nem nada, foi uma festa, era o aniversário deste menino, que é o Vinícius Ruiz, um jovem cantor e compositor lá de Curitiba, que fez uma festa de aniversário numa espécie de um bar em Curitiba, que é um pouco de uma casa de arte, que tem um quintal, e lá embaixo eles fazem performances e coisas assim. Ele foi comemorar o aniversário dele lá, e é óbvio que a maioria dos convidados eram músicos também. O pai dele é um músico, o Theo Ruiz, é um músico conhecido. A madrasta dele é filha do Paulo Leminski, a estrela Leminski. E aí essa galera toda começou a dar canja e cantar, era uma festa de aniversário. E todo mundo começou a cantar suas músicas próprias e composições e tal. Ele mesmo apresentou, inclusive anunciou que ele vai gravar um EP e tal. Então era uma festa. Só que essa festa tinha luzes, porque o povo estava cantando, tinha equipamento de som e tal. E aí, quando eu cheguei na festa, é óbvio, tinha o Oruê, que é um outro músico, o Oruê brasileiro, que fez as fotos, que também está se inserindo no campo da fotografia, e ele estava fazendo fotos. Ele, Nádia, me ajuda aqui com a luz, onde é que a gente põe o refletor, onde é que essas luzinhas de Natal, uma hora elas estavam em volta do microfone, outra hora estava pendurada numa árvore, e a gente ficava brincando. Então foi uma festa onde a gente ficou fazendo luz. E mudava o refletor de lugar, daí outro ia cantar e não sei o que, bababá. E aí tinha uns refletores, umas par LED, que tinham alguns efeitos. Quando a estrela Leminski chegou, esses refletores, é o nome dela, é o nome dela, é o nome dela. Ela é filha do Paulo Leminski com a Alice Ruiz, que os dois são, né? Ele era, enfim, vocês conhecem Paulo Leminski, e ela também artista, né? Ela é poeta também, poetisa. E aí quando a estrela chegou, ela disse assim: gente, tem um negócio super legal nesse refletor, que era uma par LED, que você aperta aqui e a luz fica piscando junto com o som. Vocês conhecem, né? Então, aí uma hora a gente botou duas par LED que estavam no chão nesse efeito, e aí elas começaram a acender e apagar com a música mais rápida, e a música mais lenta, elas piscavam devagar, e teve uma hora que deu e assim, todos os artistas, né, praticamente na festa, então sensíveis às mudanças de luz e tudo mais. E aí num determinado momento o Theo Ruiz estava tocando e ele deu um break assim, e a luz parou num vermelho. E a minha filha falou: nossa mãe, e muito louco, porque como eu sou iluminadora, eu ilumino o vocal que eles cantam, os meninos, já fiz show com, não especialmente o Theo Ruiz, mas muita gente que estava ali, músicos de Curitiba. E aí a mãe falou: nossa mãe, ficou muito bom esse break no vermelho. Eu falei: tá, mas eu não fiz nada. Tipo, não sou eu que estou fazendo a luz aqui. E aí que deu aquele clique. Quem está performando? Não tem operador de luz, não tem iluminador, não tem nada. É a luz, é a máquina que está performando. E não foi ela que criou esse momento de break na luz vermelha. Então, tem a questão, ali tinha a questão do acaso, mas aí eu disse: gente, quem performa, não disse para ninguém, pensei, quem performa é a luz. Então, o que provoca sensações na gente é o fenômeno físico da luz. A gente elabora esses efeitos, a gente pode criar, a gente tenta
conduzir essa percepção. Mas quem faz o serviço mesmo é o fenômeno físico da luz. E aí você pensa no sol, você pensa na nuvem, você pensa no dia nublado, na noite estrelada, na luz da lua. Isso mexe com a gente. Então, é esse o ponto que está a minha pesquisa hoje. Que eu não sei como é que eu vou sair disso. Gente, muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. A gente vai falar, não, claro, vamos, e a gente tem que preparar. Eu sei que a gente já está chegando no, né? Mais por causa do horário das professoras de almoço, mas se quiserem perguntar alguma coisa, também não proibido. Não, pode me perguntar. E ó, gente, aqui eu disse que no fim tá lá o meu telefone, que quase não dá para ler. Mas o meu nome é Nádia Luciane, vocês podem encontrar no Facebook. O Labic, é Labic_FAP, o Instagram. O meu laboratório é o Labic. Tem página no Face também do Labic. Tem uma página e um outro negócio que acho que é grupo. Tem as duas coisas. Eu juro que eu tenho feito assim um esforço monumental para me policiar, para alimentar essas coisas, mas é uma coisa... A gente conta muito com os alunos, é difícil. Muito com os alunos, porque senão a gente fica muito doido. Muito doido. Nádia, muito obrigada. Gente, obrigada a vocês. Eu vou finalizando o nosso trabalho hoje, porque realmente nós temos a tarde mais